Duarte não se está a conseguir conectar com áudio, pois não. Caro Duarte. Lá, para isto pareceu 007. Vocês nem perceberam isso, mas foi. Ok. Finalmente temos connosco o Duarte Belo, muito bem-vindo e muito grato por estares connosco com o Centro de Estudos. O Duarte Belo, para além de carreira de fotógrafo, de que vou falar hoje com a moderação de João Henriques, é um amigo do Centro de Estudos em Fotografia desde a sua origem. Já está connosco no Conselho Consultivo do Centro e inclusivamente como formador. Tem estado connosco também ultimamente no projeto recente da plataforma em Fotografia e Território, que pretende ser repositório de projetos em fotografia e território realizados no território nacional, e está hoje connosco nesta primeira conferência de um ciclo de 4 conferências em fotografia e território moderadas por João Henriques. João Henriques, fotógrafo natural de Tomar, fez aqui um mestrado no Instituto Politécnico de Tomar de Fotografia e Território, tem feito uma carreira enquanto fotógrafo e recentemente tem estado a colaborar connosco no Centro de Fotografia na programação relacionada com este projeto de Fotografia e Território, que envolve várias frentes, esta do ciclo de conferências, como o conjunto de 3 exposições que vão estar disponíveis no centro a partir do mês de abril até novembro, e com as iniciativas que, entretanto, vimos tomando relacionadas com esta realidade. Muito bem-vindo, Duarte Belo, mais uma vez. Obrigado, João Henriques, obrigado os que nos queiram seguir, e passo a palavra então a João Henriques para orientar esta conversa com o fotógrafo Duarte Belo. Muito obrigado. Obrigado, António. Obrigado, Duarte, também. Me agradeço, ao António e a ti, João. E obrigado também àqueles que nos estão a acompanhar em streaming no Facebook. Depois de terminarmos a conferência, o vídeo fica na mesma visível. Podemos, enfim, quem não tiver a oportunidade de ver agora terá a oportunidade de ver depois, quer através da página do Facebook, quer do canal do YouTube do Centro de Estudos em Fotografia, quer depois também no nosso portal Fotografia e Território, onde eu já tenho uma nota que nos permite também acompanhar. Duarte, vamos aqui à nossa pequena conversa, não é? Mas é isso. Obrigado por teres aceito estar aqui connosco. Eu tenho aqui um conjunto de coisas que gostaria de falar contigo sobre a tua já longa prática nestes domínios. E tenho, portanto, apesar de tu seres uma pessoa que muita gente conhece, seguramente, e de quem já ouviu falar, da tua prática de trabalho, é sempre bom rever um bocadinho deste teu percurso. Portanto, eu vou dar aqui uma pequena introdução. Né? Uhum. Tu formaste em arquitetura no início dos anos 90, mas já trabalhavas no levantamento fotográfico da paisagem de uma forma, enfim, sistemática desde 1986, ou seja, provavelmente iniciaste o curso de arquitetura ao mesmo tempo que o das fotografias, se a contabilidade não estiver muito... Foi isso mesmo. Sim, sim. Então, naturalmente, esta tua formação em arquitetura e posteriormente a prática em fotografia, e digamos, estamos a falar em 1986, quando era tudo ainda analógico dos velhos tempos, não é? Exato.
que as câmaras, os filmes, as revelações, enfim, uma coisa que provavelmente os espectadores mais jovens que têm telemóveis e câmaras digitais não sabem o que é que representa e digamos, enfim, há um retorno a essas práticas por algumas pessoas saudosistas, mas eu pessoalmente não tenho saudades, tu não sei. Nenhumas. Nenhumas, não é? Não. Ou seja, toda a prática de revelação e de arquivamento e de preservação dos negativos era uma dor de cabeça. Eu depois de revelar 5.000 rolos e de outras tantas provas de contacto, também umas dezenas de milhares de provas de trabalho. Tu quantos lembras-te ainda nos teus primórdios, quantos rolos levavas dentro da mala? Isso era conforme a duração da viagem ou da caminhada, o que fosse. Mas fazia umas contas, às vezes iam meia dúzia por dia, mais ou menos. Ou vezes que mais, depende dos projetos e do tipo de financiamento. Claro. Mas já gostava muito de fotografar em quantidade. Claro. E então sempre que podia era, claro, pronto, em liberdade. Claro. Toda a gente começou por algum lado e tu começaste por esse lado. Uma das notas curiosas que eu te quero perguntar acerca deste teu trabalho é que desde o início ele tem uma linha. Eu não posso dizer que tu sejas herdeiro de ninguém, concretamente. Ou seja, podia dizer, ok, existem as missões fotográficas, as americanas, mas não parece que tu sejas herdeiro dessa estética. Por outro lado... comecei, não conhecia nada disso, devo dizer. Exato, não havia informação. Acesso à informação. Eu comecei a fotografar com 14 anos e desde essa altura nunca mais parei, de maneira que a minha relação com a fotografia era muito instintiva, não é? Sem um background cultural na área da imagem que me permitisse ser mais informado ou ter um olhar já mais erudito, diria assim. Claro. De maneira que fui avançando livremente e só posteriormente é que fui entrando na própria disciplina, digamos. Claro. Mas ainda nessa linha de pensamento que eu estava a desenvolver, enfim, da missão fotográfica americana, enfim, ou seja, nós também temos missões fotográficas. Eu acho que tu também estás enquadrado nessa linha, sobretudo do Orlando Ribeiro, não é? Ou seja, e é isso que eu quero que fales um bocadinho. Não de uma linha estética, mas de uma linha de espírito, de missão e de processo. Sim, eventualmente. Eu também tenho uma grande admiração pelo levantamento feito pelos arquitetos entre 55 e 60, sensivelmente. O Fernando Távora. Exatamente. Com o inquérito à arquitetura popular portuguesa, que cobriram o país todo de uma forma absolutamente notável e traçaram um retrato do país muito, muito impressionante, não é? E até uma grande revelação da época. O Orlando Ribeiro é mais antigo, começou a fotografar em 37, e eu já, ou melhor, em 37, começou a fotografar com uma Leica, uma M3. Há uma carta ao Leite Vasconcelos em que ele dá conta desse fascínio por ter começado a usar uma Leica em 1937. Mas o trabalho do Orlando Ribeiro seduz muito, se bem que ele era muito mais geógrafo do que fotógrafo, não é? Uhum. E então, mas usa a fotografia de uma forma documental que a mim me seduz muito e que, já agora que estamos a falar do Orlando Ribeiro, eu falaria também da Suzane Davô, e eu inaugurei agora recentemente eu já lá iria. Já lá uma exposição, e é muito curioso perceber a continuidade e quase uma escola de fotografia que se prolonga, sobretudo através daquele olhar e daquela escola de geografia, não é? Eles tinham tu editaste agora um livro que se chama Atlas Suzane Davô, sim. Atlas Suzane Davô. Existe também uma exposição na Biblioteca Nacional. Exatamente. E esse livro vem nessa linha de continuidade do trabalho do Orlando Ribeiro e, digamos, onde eu te estou a querer encaixar um bocadinho à força, mas não é bem, obviamente. Não estou a fazer digamos, a colocar-te em nenhuma prateleira. Estou-te a colocar numa linha
Ai, podes-me arrumar onde quiseres. Não posso porque tu és inarrumável, não é? O teu trabalho e o teu processo é único, não é? Pela dimensão, pela sistematização, pelo pensamento. Obviamente, podemos puxar outras referências, porque existem outras pessoas e, obviamente, estamos ainda a falar das mesmas coordenadas. O trabalho do Orlando Ribeiro, o Carita à Arquitetura, que falaste, do Fernando Távora e o próprio livro da Suzana Dávila. Aquilo que, portanto, me parece é que a tua linha desde o início foi uma linha que dispensava o autoral, ou seja, dispensava sobretudo no trabalho com a paisagem. Não falo depois com o trabalho que fizeste sobre os diferentes personagens da literatura, sobretudo ligados à poesia e à escrita, não é? Que eram livros mais biográficos, mas no trabalho sobre a paisagem tu dispensaste um bocadinho um cunho autoral. Porquê e em favor de quê? Essa questão para mim nunca se me pôs. Isto é, eu fotografei sempre. O que me fascinou sempre foi a natureza dos lugares, não é? E a forma como nós os podemos interpretar. E sempre encontrei na fotografia e no desejo de viajar e de conhecer Portugal concretamente, sempre encontrei na fotografia uma ferramenta muito preciosa e aquela mais perfeita, diria eu, que tinha ao meu dispor para dar conta desse fascínio e então segui por aí. A questão artística associada à fotografia, para mim também, ou aquela velha dicotomia entre o documental, no fundo é isso, penso eu que seja isso, estás a referir, entre o documental e o artístico, para mim isto é tudo a mesma sopa, digamos assim. Isto é, não me interessam essas questões mais académicas. Depois, claro que há espaços que são, enfim, que são os espaços em que decorre cada um dos trabalhos, mas a minha relação com a fotografia foi sempre uma tentativa de descrever a terra, de dar conta, de interpretar e de a comunicar, de a partilhar e dar a conhecer um país que eu acho fabuloso, não é? Que é o meu e que podia ser outro qualquer, mas e aqui por uma questão prática que tenho trabalhado e acho que, enfim, o registro de um lugar maior ou mais pequeno pode durar uma vida inteira, não é? Que as coisas estão sempre a alterar-se. Claro. É curioso porque uma das imagens que eu vi tua, que achei bastante interessante, é como se fosse um corte. Ela divide o país com uma linha a meio. É um desenho, não é? É um desenho que tu fazes anotado com várias. Eu já partilho o desenho. É um desenho que tu fazes anotado e tu divides o país a meio e, digamos, Eu trabalhei agora. a meio, mas não pela cintura, pelo corte longitudinal. Eu desenvolvi recentemente um projeto que se chama Depois da Estrada, que faz parte de uma trilogia que publiquei no Museu da Paisagem, e o volume do meio, digamos assim, são 3 volumes, chama-se Depois da Estrada e é uma linha traçada entre a Serra do Laroco, em Trás-os-Montes, perto de Montalegre, e a Praia da Coelha, no Algarve. Exato. E é essa linha sensivelmente equidistante entre a costa atlântica e a fronteira com a Espanha. Ok. Se o António me estiver a ouvir, eu vou-lhe pedir que autorize a partilha de ecrã, porque não consigo partilhar o meu ecrã. E, portanto, ia mostrar essa imagem, mas basicamente, ou seja, há umas notas curiosas, há uma nota curiosa, que é mais ou menos a meio, mesmo como se fosse o meio, como se fosse o marco geodésico central, que eu penso que é ali ao pé de Vila de Reis. É, o Picote da Melriça. Exato. Tu dizes uma coisa que se chama vazio. Ou seja, tu dizes não, tu escreves. Não é? Nesse lugar, mais ou menos a meio, tu escreves vazio. E depois, mais acima, do lado do litoral, tu escreves relação. Ou seja, o que é que aquilo significa para ti, ou o que é que nós podemos, digamos... Epá, isso eu teria de estar com o livro na mão e... Ok, eu não te consigo... Não já podes partilhar, que o António já mandou uma mensagem no chat. Deixa cá ver.
Epá, eu tenho um defeito que é, acabo os projetos e como já estou metido noutros tantos... Estás a ver, né? Exatamente. Ok. Aqui tenho vazio. Este é o... Aqui tenho o fogo. Ou seja, aqui eu sei porque é que está o fogo e aqui sei porque é que está a política. Enfim. É curioso, estas notas são muito mais densas e extensas e mais uma vez volto ao Orlando Ribeiro porque eu estava a olhar para as notas geográficas que ele fez da expedição à Serra da Estrela. As tuas são muito mais pessoais ao mesmo tempo e se bem que de uma leitura pessoal resulta sempre uma leitura coletiva. No fundo é uma narração de profundidade, não é? Ou seja, se as imagens devolvem uma certa superfície, estas tuas notas remetem para a profundidade, não é? Portanto, ou seja, eu estava-te a questionar aqui a relação, aqui o vazio, e aqui então eu vou-te... E aqui a cidade no meio do Alentejo. Sim, sim. Ou seja, Não, eu achei estas notas curiosas e podemos falar um bocadinho sobre elas. Sim, sim, claro. Não, agora já estou enquadrado. Uhum. Eu, como dizia, como estou sempre com tanta coisa, faço um e depois não é que me esqueça, mas já tenho tanta coisa em mente e agora estou numa fase particularmente densa de trabalho e se voltou a desaparecer, podes partilhar outra vez. Desculpa. Que eu explico, tem no desenho como é que a estrutura desse trabalho. Ok. Portanto, este é o mapa que serviu de base a esse tal projeto que se chama Depois da Estrada. Depois da Estrada é uma reflexão, no fundo, é uma reflexão. O objetivo da viagem era atravessar Portugal de norte a sul sem passar por vilas ou cidades e sem passar por pontos de interesse turístico ou qualquer outra espécie de ponto notável, digamos assim. Ainda acabei por passar por um ou outro, que é difícil não passar. Deixa-me só interromper-te e vamos continuar na linha, mas eu quero te interromper. Porquê eu não passar pelos pontos de interesse turístico? Era uma reflexão sobre um Portugal diferente em que eu acho que muito pouca gente repara. Okay. O objetivo era fugir a uma viagem turística ou um tipo de viagem programada no sentido de ver monumentos ou pontos notáveis no espaço. Sim, uma espécie, não seria um roteiro cultural, mas um roteiro do desconhecido. Nem, quer dizer, no fundo é uma reflexão sobre aquilo que está para além da estrada, daí o título da obra, não é? Ok. E eu conheço, porque já conhecia o país bastante bem e quis fazer este exercício de atravessar o país e ver, não tinha uma agenda pré-definida, tinha um itinerário definido, mas uma agenda assim da reflexão não tinha. E depois esses nomes que tu referiste foram surgindo na construção do livro. Okay. E então a estrutura é a seguinte: essas letras que estão a azul, a relação, movimento, vazio e cidade e posição, não é, no primeiro dia, okay, são relativas a cada dia. Estão marcadas as noites, okay, aqui há algures, aqui junto à relação está uma noite, depois junto a movimento está outra noite, ali ao lado vazio está outra noite. Isto era os sítios onde eu passava as noites, não é? Geralmente veio uma tenda e onde acabava o dia eu montava ali a tenda perto da estrada, okay, e ficava por ali. E depois resolvi, isto tem uma relação com a cartografia bastante grande, com a cartografia em papel, a cartografia dos militares, e então dividi o Portugal de norte a sul de acordo com a própria divisão da cartografia na escala 1 em 1000. E essas letras que estão a laranja correspondem a cada um desses 15 subcapítulos. Okay. E então, e cada um tem 40 km, sensivelmente, 40 km em linha reta, depois são mais na estrada, não é? Claro. Mas são reflexões sobre situações ou relacionadas com a minha memória ou com aquilo que estava a ver naquele momento. E é isso. Por exemplo, esse vazio que tu referis, agora já te sei contextualizar, obviamente, tem a ver com este coração do centro de Portugal, aquelas serras do Xisto, desde a Serra do Açor para sul, em direção ao Tejo, e depois também já na margem esquerda do Tejo, o Alto Alentejo, e assim, foram as paisagens mais vazias, diria eu, mais vazias de povoamento humano e mesmo de atividade económica, que eu encontrei ao longo de toda a viagem. Foram 1171 quilómetros que acabei por fazer
nesta viagem. Depois os subcapítulos também têm a ver com aquilo que eu vou experienciando ao longo do percurso. É uma narrativa de profundidade que ajuda a transformar a superfície das fotografias noutra coisa. Eu costumo dizer que eu começo a escrever onde sinto que a fotografia já não me permite comunicar aquilo que eu pretendo dizer. Claro. Daí o fascínio e a própria... Eu costumo dizer que a fotografia é como um par de botas para mim, isto é, eu não tenho propriamente ambições de artísticas, diria eu, ou de fazer parte aí dos esquemas de arte contemporânea, mas interessa-me este território indefinido entre a palavra, a fotografia, a expressão plástica, a própria caligrafia, o uso da mão, a construção de objetos, como as molduras que eu faço para as minhas exposições, mas que é assim um emaranhado de coisas que mais me interessa explorar. Se não estou em dúvida, este projeto depois da estrada, que está. Se não te importas, posso parar de partilhar? Posso tirar, claro. Eu vou só confirmar. Este projeto está acessível aqui na nossa página. Eu vou voltar a partilhar também para os nossos espectadores poderem ver, se quiserem. Está na nossa página aqui do Centro de Estudos. E se eu percebi bem... desculpa, não é isto. Esta é a primeira fotografia do projeto. Exato, esta é a primeira, mas não é isto que eu quero partilhar. Isto é no alto da Serra do Laroco, a 1527 metros de altitude. Exato. E é aqui que começa a estrada, como se pode ver pela imagem. Está aqui, tu tens esta nota sempre muito importante e interessante de sinalizar bem as fotos. Quem quiser ver um pouco desta série, este livro, Depois da Estrada, portanto, isto é uma trilogia, se eu percebi bem, não é? É uma trilogia. O primeiro foi o Caminhar Oblíquo. A trilogia, eu e o João Ribeiro, que é o editor do museu, o João Ribeiro, peço desculpa, o João Abreu. O João Abreu, que é o criador e quem dirige o Museu da Paisagem e que editou estes livros. Agora perdi-me. E tu tens, ou seja, vocês têm a Viagem Maior, não é? Exatamente, a trilogia chamámos-lhe 15, 5, 20, isto é o número de dias de cada uma das viagens. Uhum. O primeiro volume foi o Caminhar Oblíquo, que é uma caminhada entre o Penedo de Durão e o Cabo da Roca, portanto, a pé, nas costas, sozinho. Vou passando algumas imagens, está bem? Sim. Este é o segundo livro, em que parti do alto, esta viagem foi feita em 2018, parti do alto da Serra do Laroco e fui até à Praia da Coelha. E depois, o último volume, que se chama Viagem Maior. Viagem Maior, sim. E que fiz em coautoria com o João Abreu. Esse é o que vocês têm em Setúbal agora. Exatamente, esse está exposto neste momento em Setúbal. E então, eu desenhei a viagem, isto foi uma maldade que eu fiz ao João Abreu, eu desenhei a viagem e ele é que foi para o terreno fazê-lo. E há bocado falámos no Picoto da Melriça, e essa viagem parte justamente do Picoto da Melriça, depois vai em direção ao litoral, ali na zona de Alcobaça, Batalha, e depois Nazaré, depois para norte, e dá uma grande volta pelo país, e ao contrário desta, essa Viagem Maior tenta passar pelo maior número possível de pontos que eu considero significativos para a descrição do espaço português. E o itinerário inicialmente tinha à volta de 6.000 quilómetros, o João acabou por fazer mais 1.000, depois pequenos desvios para fotografar aqui e ali, e 6.000 quilómetros é a distância do Cabo da Roca aos Montes Urais, portanto, o limite continental da Europa na Rússia. E o objetivo é este, mostrar que quase que toda a Europa podemos, numa viagem... Cabe dentro de Portugal. Seria possível atravessar toda a Europa, fazê-la dentro de um retângulo tão pequeno como é Portugal, sempre a ver coisas, na minha opinião, extremamente interessantes. E depois esse livro, Viagem Maior, é um diálogo entre fotografias que eu fiz nos anos 80 e 90 e as do João Abreu, que fez em 2019. Pronto, num registro já bastante diferente daquele que eu fazia no preto e branco dos anos 80 e 90, e no fundo eu costumo dizer que eu viajei no tempo, não é? No arquivo
mais antigo, e o João viajou no espaço do Portugal contemporâneo. Claro. Ou seja, o facto de ter sido tu a desenhar, como é que vocês, digamos, para ti, ou seja, vocês chegaram a um acordo e ele disse, pá, é mais fácil seres tu porque tens mais conhecimento, ou foi assim uma espécie de, ok, vou-te preparar aqui uma partida? Não, Como é que vocês chegaram a essa questão de, digamos, de uma viagem de 6.000 quilómetros dentro de Portugal, pelo território? Como é que foi? Essa questão é muito simples de resolver. Isto era um projeto meu mais antigo e era para ser eu a fazer as 3 viagens. Ok. Mas, entretanto, Então ela já estava desenhada. Ele tinha-me desafiado a participar no lançamento e na criação do Museu da Paisagem, e fomos falando em projetos comuns e assim, e eu lembrei-me que isto era muito mais interessante ter este diálogo entre 2 autores no mesmo projeto, estás a perceber? Ok. E então desafiei-o a pegar nesse itinerário a fazê-lo. Ele achou logo que sim, nem levantou nenhum problema em relação a nenhuma questão em relação ao itinerário. Obviamente falámos sobre isso, e se ele quisesse podia propor uma viagem completamente diferente, mas aceitou aquela que estava desenhada e partiu para o terreno. Claro. E então ele dá, no texto que escreve, dá conta da sua experiência de vivência. Eu faço uma visão mais voo de pássaro, diria assim, uma visão sobre... desculpa, não percebi a palavra. Uma visão mais voo de pássaro sobre o... o voo de pássaro, ok. Voo de pássaro sobre aquilo que acontece durante aquele itinerário, através da leitura das minhas fotografias, e ele faz a descrição no terreno, de facto, daquilo que vai vivenciando ao longo dos 20 dias que percorreu. No fundo, a trilogia, o primeiro volume foram 15 dias a pé, o segundo, esse depois da estrada, que começou nesta fotografia que estás a partilhar, foram 5 dias de carro. Nesta? Sim, na Serra do Laroco. E depois a viagem dele começou no Picote da Melrice e durou 20 dias e terminou na Ponta da Erva, no estuário do Tejo. Ok. Isto é, que quisemos começar num ponto que não fosse uma cidade ou relacionado com algum tipo de geografia concreta. Podia ser Guimarães e aquela história do aqui nasceu Portugal, ou Lisboa, a capital. Não, quisemos partir de um ponto quase científico, que é o centro geodésico do país. Foi a partir do Picote da Melrice que se fez a triangulação e o levantamento topográfico rigoroso de todo Portugal, e fomos percorrendo, e depois fui terminar na Ponta da Erva, porque é um sítio que eu acho absolutamente fabuloso, porque se está no meio da área metropolitana de Lisboa, não é como se fosse um centro, está-se relativamente perto de Lisboa, e, no entanto, está-se no coração também do Mar da Palha, e ali do estuário do Tejo, da Lesíria, e aquilo é também um certo vazio, e eu acho que Portugal é muito feito destas contradições, de estarmos perto e longe de muitas coisas ao mesmo tempo. É um território relativamente pequeno, mas com uma grande diversidade paisagística. Exato. Ou seja, vocês agora em Setúbal têm a exposição e provavelmente vão ter o livro também, venda. A exposição também, sim. A exposição fica até quando? Eu tenho ideia que é até 9 de maio, mas é ali até por volta dessa altura. Ok. É cerca de um mês, inaugurou agora no início de abril. Ok. É na Casa da Avenida. Eu sei, tu já tinhas tido uma exposição lá e há 1 ano e meio, antes do Covid. Quando foi o lançamento do Caminhar ao Oblíquo. Exato. Eu lembro-me porque eu estava lá, vi lá. Exatamente, tu apareceste lá. Uhum. O Caminhar ao Oblíquo é o primeiro livro desta trilogia, então. É. Okay. Uma coisa, o que é que nesta... Tu que tens a formação em arquitetura, depois tens este percurso ao longo do território e da, entre aspas, descodificação. Ora, de 1986 até agora. Eu comecei em 82, em 86. 82, pronto. Então já vamos quase há 40 anos. São quase 40 anos, é? São quase 40 anos. Quais é
eu nem vou perguntar o que é que a fotografia pode fazer pelo território, porque pode fazer isto tudo que tu andas a fazer. Vou perguntar coisas, digamos, do domínio social, cultural e político. O que é que estes... o que é que tu notas de grandes diferenças, quer estruturais, quer conjunturais, no território português, nestes 40 anos? Ou seja, se tu pudesses assinalar uma, duas, três noções, o que é que tu notavas? Não é? Eu acho que isso é evidente e é aquilo que se fala muito atualmente, que é um despovoamento progressivo do interior e do movimento das pessoas para o litoral, não é? Para as grandes cidades. Isso é assim a questão mais evidente. Pois há outra que é contraditória com esta, aparentemente, que é o facto de haver cada vez mais marcas humanas, diria eu, na paisagem. Isto é, eu quando estudava, por exemplo, Mesmo no interior. no interior, sim, sim. Mesmo no interior que está despovoado. Sim. Eu, por exemplo, quando estudava arquitetura no Porto, eu percorri quase todas as serras do Norte a pé e percorria também a pé, por um lado porque gostava, obviamente, mas não havia outra forma de chegar ao Alto das Serras, porque elas eram habitadas por pastores e carvoeiros ainda, alguns. Atualmente estão quase todas cheias de centrais hidroelétricas, peço desculpa, centrais eólicas, e então quase todas se chega de carro e aquilo está cheio das chamadas ventoinhas, como dizem as populações locais, não é? De maneira que isso é e depois a rede viária também é mais densa, e depois já, claro, nota-se muito o abandono progressivo das aldeias, estão cada vez mais despovoadas, os terrenos agrícolas estão cada vez mais abandonados, isso depois vai permitir com que os grandes incêndios também aconteçam, não é? Porque deixa de haver quem trabalha a terra e quem controla as várias espécies enfim, que se desenvolvem, vegetais. De maneira que aquilo que eu mais noto é, de facto, o despovoamento humano e esta alteração da própria imagem do país. Curioso, porque eu ainda hoje à tarde estava a pensar nisso, pensava, bem, se calhar até nem é assim tão mau as pessoas não estarem lá, mas tu estás a dar uma visão completamente diferente, ou seja, não estão as pessoas, mas está a tecnologia. E Exatamente. por outro lado, não estando as pessoas, existe a possibilidade de que os campos possam ficar maltratados e possam arder, e possam, digamos... Aquilo, no fundo, o que acontece é os campos são abandonados e crescem as espécies livremente. Por um lado, isto é sedutor, porque aumenta certamente a biodiversidade e os lobos começam também a aparecer mais, e certas espécies praticamente tinham desaparecido e têm outras oportunidades de sobrevivência e de ter territórios. Mas depois há a questão dos incêndios, não é? Porque isto é, esta renaturalização, entre aspas, que acontece, muitas vezes é feita por espécies como o eucalipto, Invasoras, espécies invasoras. E são invasoras e que alteram muito e que ardem, não é? Com mais facilidade. Okay. Se bem que aqui no Mediterrâneo sempre foi área de fogos, não é? Cíclicos. Claro. Faz muito calor, é normal. Não é? Há uma leitura recente que é claramente territorial. Não sei se reparaste com certeza, não é? Enfim, vamos entrar noutra área, porque eu acho que é importante quando todas estas áreas se cruzam, não é? Mas eu fiz uma leitura muito territorial das últimas eleições presidenciais, porque havia uma espécie de faixa interior, quase como se dividisse o território ao meio, naquela linha que tu desenhaste há pouco, e havia naqueles territórios encostados para dentro e desertificados, era onde o partido do Chega, do André Ventura, tinha mais votantes. O que é que isso... Que conhecimento é que isso nos traz? O que é que isso nos traz? O que é que te parece? É assim, eu não gosto muito de avançar por esses territórios porque não tenho conhecimentos
para falar de forma mais segura, mas para mim há duas questões que são muito evidentes, que é, por um lado, o abandono em relação ao poder central. Portugal tem uma tradição muito centralista, não é? Em Lisboa, e as pessoas querem se manifestar contra os poucos recursos e a pouca ajuda que têm no interior, no fundo, a pouca presença do Estado. Mas, por outro lado, é inegável que eu acho que revela também uma pobreza cultural assinalável, porque as pessoas estão a escolher uma opção que, se vingar, vai ser muito pior para elas à partida. Todos vamos viver pior se avançarmos para um regime ditatorial de extrema-direita, por exemplo. Eu diria o mesmo da extrema-esquerda, atenção. Claro. Mas se... Eu estou a notar essa associação com aquele partido, como podia ser com outra. Atenção. Sim, não, mas é uma realidade que o Chega marcou pontos no interior. Não é? Ou seja, que se formos olhar para a distribuição, é como se quase encostávamos um bocadinho ali à linha de fronteira e estava tudo distribuído ali naquela zona, não é? Pois. Seja, uma zona supostamente desertificada, não é? Ou seja, isso tem que ter uma explicação em termos do cruzamento de uma série de coisas, não é? Obviamente o cruzamento tem a ver com o planeamento, com as questões do território, com as questões da política, com as questões da cultura. Isso é que eu estou, digamos, estamos aqui a conversar um pouco sobre esses diferentes cruzamentos. Tu fazes uma coisa que é justamente o inverso da centralização, não é? Ou seja, nestes livros, tu não buscas o mais visível, o mais notório, o mais turístico, tu buscas justamente aquilo que é menos visível, independentemente, digamos, quase do sítio onde está, não é? Ou seja, portanto, e nesse aspecto estas imagens, estes livros, representam uma tentativa de, olha, o país é tudo, não é só Lisboa e Porto e Costa, não é? E, portanto, todo o teu trabalho, pelo menos aquilo que eu conheço, gira em torno de dar voz, de dar a tua narrativa a uma série de lugares que de outro modo não seriam, como aquela coisa diz, quando cai uma árvore no meio da floresta não estava ninguém a ver, será que a árvore caiu? Não é? Sim. Ou será que a árvore existe e tu dás visibilidade a este outro país? Nestes 40 anos, com certeza que já tiveste a oportunidade de fazer exposições e conversas e conferências nestes lugares mais remotos ou mais... Eu tenho alguma relutância em dizer que estão abandonados, porque na verdade eles não estão abandonados. As pessoas foram à procura de outras condições de vida. Mas quando tu mostras estas imagens às pessoas, qual é, digamos, o que é que acontece? É assim, se mostrar no interior, as pessoas identificam-se muito e ficam muito agradadas. Quando eu exponho bastante em sítios, pelo menos, enfim, fora das grandes cidades, não é? E as pessoas ficam muito agradadas de ter ali um olhar exterior, uma interpretação das suas paisagens. E revêem-se muito nisso. Claro. E anseiam por divulgação e por, enfim, por darem a conhecer o espaço em que habitam. E há sítios em que se faz um trabalho notável nesse sentido, não é? Por exemplo, eu já trabalhei várias vezes com Castelo Branco, e Castelo Branco eu acho que tem uma política muito efetiva ligada à cultura de disseminação cultural pelas várias freguesias do concelho, que é uma coisa raríssima. Nós estávamos a falar do centralismo de Lisboa, como falei eu há pouco, em relação ao resto do país, mas o que se verifica, para mim, de uma forma muito evidente, é que as próprias câmaras municipais são muito centralistas em relação às freguesias e ao território que gerem isto. Não se poderá generalizar, mas é uma imagem bastante presente que a maior parte dos autarcas investe sobretudo nas cidades que gera e muito menos no território do seu município, não é? Sobretudo a nível cultural, não é? A nível cultural e não só, porque
A nível do Alcatrão, eles lá vão distribuindo Alcatrão. Sim, quer dizer, houve uma fase, desde o 25 de Abril para cá, em que se infraestruturou tudo, isso foi notável o que foi feito nas autarquias, a nível de estradas, saneamento básico, enfim, telecomunicações, etc. Mas depois barra-se com uma capacidade, e aí é que eu acho que a cultura teria um papel importantíssimo, que era levar a cultura às pessoas, abrir-lhes os horizontes e evitar, nomeadamente, fenómenos como o Chega possam moderar, porque eu acho que o fenómeno Chega tem muito a ver com uma falta de cultura, nomeadamente política, não é? Porque aponta para soluções em que todos vamos perder. Obviamente, quando estamos na fotografia, temos a fotografia como em tanta coisa na vida. Há um filósofo, Immanuel Kant, que disse uma coisa incrível, ou seja, que nós, enquanto seres humanos, parece que estamos muito mais habilitados a fazer perguntas do que a dar respostas. E, portanto, aquilo que eu acho que ele quer dizer é que a incerteza é a incerteza, a fragilidade, a impermanência, é, digamos, o ambiente em que vivemos. Apesar disso, temos passado, não é? Ou seja, e o passado português do século XX, em quase 5 décadas do século XX, é o passado de ditadura, não é? Eu estou a puxar isto porque em que sentido é que o território moldou a ditadura? Ou seja, isto provavelmente é uma pergunta que não tem resposta. Mas nós aqui também estamos a fazer perguntas que não necessitam ter respostas, ou pelo menos estamos a fazer perguntas especulativas. Em que medida é que o território ajudou a moldar a ditadura? Ou vice-versa, não é? Percebes a minha questão? Ou seja, em que medida é que todo um território que hoje em dia é também uma fusão de cultura, não é? Nos levou, digamos, o território e o uso do território, permitiu essa emergência, e como é que digamos, como é que ela agora aparece de novo e aparece tão digamos, localizada num determinado território. O que é que isto te parece? Eu não faria essas generalizações. Eu também não estou a fazer. Uma leitura assim determinística, diria, do território sobre a política, acho que... Não, mais sobre o uso, ou seja, nos anos 20, não é? Quando aparece o Salazar, 1926, não estou em erro, nós éramos um determinado país, estávamos totalmente dependentes da agricultura, por exemplo. E a agricultura, ou do setor, digamos, da exploração da terra, devia ser a maior parte. Ou seja, e nesse aspecto havia uma ligação entre o território, o uso do território e a criação de um determinado ambiente de emergência política. Eu estou a especular. Portanto, eu não sei se isto foi assim, e que nós agora já não vivemos na agricultura, vivemos numa sociedade, primeiro, quase globalizada, que já não está ou seja, está totalmente terciarizada em termos de comércio e serviços, muito menos do que indústria ou agricultura. Por outro lado, temos informação, não é? Do que é que se passa nos outros lugares, e por outro lado, temos memória e história que nos ajuda a perceber o que é que aconteceu no passado e provavelmente que nos deveria ajudar a perceber que erros é que se podem evitar no futuro, não é? Portanto, e aquilo que eu estava, digamos, a questionar-te era em que medida é que ainda é o território e o uso do território que condiciona ou, enfim, provoca determinadas coisas. Claro que as fotografias não respondem a isso, muitas vezes. Não, quer dizer, há um isolamento geográfico que foi sempre muito marcante para nós. Nós sempre tivemos assim numa periferia da Europa, voltada para o Atlântico, e muitas vezes com pouco conhecimento do que se passava no coração da Europa, não é? Onde fervilhava a cultura e a política, enfim, manifestações políticas muitíssimo mais avançadas do que nós tínhamos aqui. Agora, por exemplo, a questão do Estado Novo, há a queda da monarquia, não é? Em 1910, ou a implantação da República em 1910, e viveu-se ali uma Primeira República que foi bastante caótica, desarranjada. Bastante conturbada.
não tínhamos condições sequer para nos entendermos, porque não havia estruturas. Quer dizer, a monarquia nunca tinha permitido o medrar de uma sociedade culta e erudita, assim, enfim, de uma forma generalizada, em que naquele momento fosse possível haver outro tipo de ordem. Quando o Salazar assume a presidência do primeiro como Ministro das Finanças, ele teve um papel no início que eu acho que foi extremamente importante, que foi pôr as contas do país em ordem. Sim. O problema foi depois como a coisa foi evoluindo, não é? Eu não sou especialista nesta matéria, mas é um fenómeno curioso. Ele fez uma tese de doutoramento que depois contradisse na prática, mas que era uma perspectiva muitíssimo interessante do uso desse país rural. E depois foi afunilando progressivamente o país, e quando chegámos ao 25 de Abril também nos deixou completamente desazados e sem capacidade de nos entendermos uns aos outros, porque não havia estruturas que pudessem suportar uma organização política estável. E muito bem, acho eu, correram as coisas apesar de tudo. Agora, provavelmente hoje ainda sofremos um pouco a consequência. Eu não sou muito determinista em termos históricos, e acho que muito do que se passa no interior do país tem a ver com a forma como tudo isto é governado, não é? Eu também não creio que seja possível um povoamento como foi no passado. Nós temos uma imagem do país rural um bocado mitificada, diria eu, mas o que é certo é que nos anos 50, quando se dá o auge do povoamento do país e do país agrícola, havia muita fome e a necessidade da agricultura foi da própria sobrevivência, isto é, as pessoas tinham que cavar todo o pedacinho de terra para poderem extrair daí alguma coisa para se alimentar. Era uma agricultura, sobretudo, de subsistência, familiar, e que, no entanto, nos mostravam uns campos retalhados e uma arquitetura muito bonita que era feita com os materiais da terra, mas era o espelho de uma pobreza muito grande, não é? Claro. E então isso tudo veio a mudar e pronto, e nós vamos construindo as nossas estruturas lentamente e o país vai se desenvolvendo, não é? Com muitos problemas por resolver sempre, com muitos, sem dúvida, que essas pessoas que, por exemplo, votam em partidos mais dos extremos da esquerda ou da direita estão descontentes, é muita coisa a fazer, mas pronto, isto é um caminho, temos uma carga fiscal. Nós somos dos países que menos cresceu na União Europeia. Eu ponho-me a pensar nisto e acho que temos também uma das maiores cargas fiscais da União Europeia. Provavelmente a carga fiscal não permite o desenvolvimento económico, por isso simplesmente, não é? Mas isso é uma matéria que eu não sei, mas há uma relação muito direta entre a carga fiscal e a estagnação económica de um país, não é? E a livre iniciativa. Claro. Mas estamos a afastar um bocadinho da fotografia. Não, porque no fundo também são todas são assuntos que têm a ver. Ou seja, tu consegues agora ver uma imagem que eu estou a mostrar, não é? O que eu estou a ver é aquela fotografia de início da Serra do... Tu ainda estás a ver a mesma? Eu estou. Mas eu tenho estado a passar as imagens do... Olha, que eu acho que não se estão a ver, a não ser que eu esteja a ver uma coisa diferente. Não, mas eu estou aqui em ecrã completo. Eu tenho estado a passar as imagens do depois da estrada o tempo todo. Olha, eu estou na primeira ainda. Deixa cá ver. Eu vou parar de partilhar e vou abrir outra vez. Porque à medida que tu ias falando, eu ia andando pela estrada, pelo depois da estrada. Pois, mas olha que... Olha, o António também está a ver a mesma. De maneira que E estava a partilhar o ecrã. estavas a partilhar e ninguém estava a ver. E agora estás a ver o quê? Desculpa. Agora estou a ver a Estação da Graça no Alentejo, sim. Desculpa, agora vou mudar para a anterior para ver se... Isso já deste um grande salto, porque já estamos no sul e estávamos no Aroco. Exato. E agora via. Eu tenho estado a passar isto o tempo todo, ou seja, eu pensei que... Mas olha que ninguém deve ter visto. Não faz mal, eu volto ao início. Voltamos ao início da estrada. Mas antes do início, eu ia justamente
questionar sobre esta imagem, porque muitas vezes as pessoas chegam ao pé das imagens e querem ler todos os simbolismos e mais alguns, e querem ler até inclusivamente o que lá não está. Mas esta imagem é muito clara. É um caminho de terra, é uma estação de comboios abandonada e, salvo erro, é um muro ali à direita, não é? À esquerda. Não, isto, no fundo, o que tu chamas caminho de terra é um antigo canal ferroviário. Aqui estavam os carris. E temos em primeiro plano o armazém de mercadorias da estação e o edifício da estação ali num segundo plano. Exato. No fundo, foi um sinal do progresso tecnológico em determinado momento, e agora é uma ruína desse mesmo progresso. É assim, infelizmente, a política de transportes em Portugal nunca apostou na ferrovia. Por acaso, esta semana começou-se a falar num reinvestimento na ferrovia. Mas houve países em que isto não aconteceu, não é? Em que o caminho de ferro continua ativo e a rede até foi crescendo ao longo do tempo. Em Portugal houve, no fontismo, no século XIX, um grande desejo e fez-se um trabalho notável de infraestruturação ferroviária em todo o país, mas muitas linhas duraram 40, 50 anos e depois foram abandonadas, por um lado por políticas centralistas e por outro por um investimento na rodovia, não é? Porque, pronto, era uma coisa mais flexível, digamos assim, mas foi uma pena. O Val do Douro tem linhas absolutamente notáveis que podiam ser aproveitadas, não é? A linha do Tâmega, a linha do Sabor, a linha do Corvo e a linha do Tua. E a própria linha do Douro, que é extraordinária, tiveram um papel importante quando foram construídas, mas depois não houve uma política que as rentabilizasse, não é? Tendesse a fixar populações. Eu devo dizer que não sei como é que isso se faz, mas houve países em que as coisas a esse nível correram francamente melhor e que as linhas férreas se mantêm em atividade. Estas aqui, e sobretudo essas que estás a falar, ou seja, eu cheguei a fazer a linha do Tua, que é incrível. Fizeste comboio a linha do Tua? Ainda fiz, sim. Mas já no comboio turístico, não é? Não era... Aqui, mas não fizeste até Bragança, então? Não. Sempre foi uma viagem mais pequena, entre a estação do Tua e depois a Régua, que já era um comboio turístico. Não foi... Entre o Tua e a Régua é a linha do Douro. Mas eu uma vez, tinha 19 anos, apanhei o comboio até a Barca d'Alva, que é a última estação portuguesa da linha do Douro, depois a linha prolongava-se, na altura já não se conseguia seguir até a Espanha, mas prolongava-se até Salamanca, se não tenho erro, e então fui até Barca d'Alva, depois fui a pé pelo Douro Internacional até Miranda do Douro, e depois de Miranda do Douro apanhei uma caminhonete para Bragança, isto em 87, e depois de Bragança desci para o Tua de comboio. Isto é, ainda consegui fazer a linha do Tua de comboio inteira. E depois já fiz uma parte a pé, fiz a pé para um livro que fiz, que foi editado na Dafne. Fiz, portanto, do Tua até Mirandela a pé, de mochila às costas, e depois o troço de Mirandela até Bragança. Isso já fui fazendo de carro para todas as estações e vendo os túneis e as pontes, etc. E é uma experiência muitíssimo interessante, não é? Acompanhar uma linha ferroviária. Na altura ainda funcionava um troço entre o Caixão, que foi um ponto industrial importante ali na zona de Mirandela, entre o Caixão e Mirandela, ou Carvalhais, que é um bocadinho a norte, onde há um polo universitário. O comboio ainda funcionava, mas depois, antes e depois, já estava desativado e já estava em marcha a construção da barragem de Foz de Tua. Aqui, estamos aqui já na Graça do Divor, estamos já aqui em plena Alentejo, ao pé da casa do Zé Manuel Rodrigues. Isto é a poucos quilómetros da casa dele. Grande fotógrafo. É verdade. Que vai ser também um dos nossos convidados. Grande fotógrafo e uma pessoa extraordinária, não é? Claro. A seguir vamos ter a Luísa Ferreira, a seguir a ti, vai ser a nossa próxima convidada, e depois vai ser o Zé Manuel Rodrigues. Sim. E estive há dias ao pé
Estive há dias em casa dele, e há 2 ou 3 meses, que ele mora aqui ao pé da Graça do Limor, poucos quilómetros. Mas eu ia te perguntar por uma transformação na paisagem, uma das transformações de paisagem mais violentas, posso dizer violentas emocionalmente e paisagisticamente, que assisti foi a barragem do Alqueva. Sim, sim. O que é que tu achas que aquilo tudo representou para nós e sobretudo para aquelas... Ou seja, como é que a minha pergunta tem a ver como é que a paisagem nos molda, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, e depois qual é o impacto da mudança brutal que uma determinada paisagem durante... E não é por meia dúzia de quilómetros, não é? Ou seja, em Pedrógão houve um fogo gigantesco que arrasou uma parte daquilo tudo. No Alqueva houve uma quantidade de água gigantesca que tapou aquilo tudo e nunca mais está acessível, não é? Nunca mais vamos ver aquela terra. Como é que tu achas que a paisagem e o território nos molda individual e coletivamente? Em termos Bem, de... isso é Ou uma seja, pergunta difícil porque sabes porquê que eu te pergunto isto? Porque, ou seja, associar a fotografia e a identidade é quase um lugar comum. A fotografia em si já é um lugar comum. Associá-la com a identidade ainda é mais lugar comum. Portanto, aquilo que eu te pergunto é como é que como é que estas ideias se entrelaçam, ou se destrinçam, ou se complicam, enfim. Eu acho que a relação com a Terra é sempre de uma complexidade extremamente grande e difícil de perceber em toda a sua extensão. O caso do Alqueva é paradigmático, porque num sítio onde não havia... Pronto, era aquele Alentejo que conhecíamos há 20, 30 anos, a paisagem mudou completamente. Desculpa, estás a ver as imagens a passar agora? Agora estou a ver a passar, estou. Ok. Desculpa interromper-te, era só para confirmar. A gente ainda não estamos muito certos aqui da performance técnica e do zoom. Pois não, agora estou a ver as imagens a passar, sim. Ok. Desculpa interromper. E de norte para sul. Íamos naquela... A minha questão é sempre este equilíbrio nas formas de intervenção. Eu não acredito que a paisagem nunca não é estática, nunca foi estática. Nada neste planeta alguma vez foi estático. Alguma vez não é tanto assim, mas desde que há vida na Terra, desde o Câmbrico, não é? Há 540 milhões de anos, isto é de uma complexidade extremamente grande. E é difícil ver os prós e contras de determinadas intervenções, muitas vezes. Quer dizer, o Alqueva pode, em termos económicos, trazer muitos benefícios àquelas populações. Passa a haver água no Alentejo, que era tradicionalmente seco e marcado por aqueles verões prolongados, não é? Tipicamente mediterrâneos. Mas a coisa agora mudou. Eu, curiosamente, desci o Guadiana, até tive mais que uma vez com essa preocupação de mapear o vale antes da extinção da barragem, não é? E tenho imagens muito curiosas desse percurso. De facto, muda completamente. Agora tenho dificuldade eu não sou de maneira nenhuma um saudosista do que passou e do tempo parado, não é? As coisas têm que se alterar, é pena que se perca muita coisa e muitas vezes os valores em causa sejam de facto um pouco difíceis de defender, no mínimo. Estava a refletir sobre isso porque eu estudei em Évora, na universidade, e depois ainda, enquanto andava lá a estudar, comecei a dar aulas. Portanto, enquanto andava na universidade, nós com um conjunto de cadeiras já nos podíamos concorrer àquilo que eram os mini concursos. Ou seja, desculpa, deixei de te ouvir. Eu estava só aqui a dialogar com a família, desculpa. Ok. Pronto, ok. Fui interrompido. Desculpa. Mas continua, João, estava-te a ouvir. Nada, eu estava a dizer que estudei em Évora e a meio do curso comecei a dar aulas. E o primeiro ano em que dei aulas foi em Reguengos. Então havia uma tarde que eu tinha uma folga, um intervalo muito grande entre as duas aulas, e às vezes ia para Monsaraz, não é? Ou seja, e do alto
do Alto de Monsaraz tinhas o Alentejo todo à tua disposição, que era uma vista, não é? Uma paisagem, o território transformado em vista, com uma beleza incrível. E não a percebi, ou seja, eu comecei a ouvir falar no Alqueva e tal, depois vim-me embora, obviamente, estive lá uns anos, vim-me embora, não me apercebi, digamos, da extensão das alterações que o Alqueva provocara. E quando volto um dia a Monsaraz e subo lá acima, a um lugar onde eu tinha memórias incríveis, porque ia lá para aquela zona do castelo, aquele largozinho abandonado, a gente pendura-se lá na muralha e vê o Alentejo todo até ao Junto à Praça de Touros, sim. Praça de Touros, exatamente. Ou seja, eu tinha aí tardes passadas a olhar o horizonte. E eu não sou de lá, atenção, eu não sou de lá. Não nasci lá, tinha essa ligação bastante forte com o Alentejo, por essa via, mas quando chego lá acima, vejo aquilo rodeado de água, ia-me dando... Só aí é que eu tive a noção da importância da vista e da ligação com a memória e com o campo afetivo. Porque tive uma sensação de perda brutal. Tipo, uau, nunca mais isto volta a ser a mesma coisa. Era nesse sentido que eu estava-te a pedir a tua opinião, não é? Isso do nunca mais aqui na Terra não existe, não é? A primeira vez que e essas tuas palavras sobre a Alqueva são também muito, tocam, porque a primeira vez que eu tive a noção da dimensão do Alqueva foi justamente em Monsaraz. É que chegar ali acima e olhar e perceber que isto não era assim. Uma pessoa que nem liga bem, eu também, enfim, não vou lá toda a hora, não é? Claro. De repente vejo um lençol de água brutal e penso, com isto, como muda a paisagem. Exatamente. Ou seja, para mim todas aquelas memórias e todo o tempo que eu passei, imagina as pessoas ali daqueles lugares, não é? Tudo aquilo foi, pronto, desapareceu, enterrou, ok, é como tu dizes, pode voltar, mas provavelmente eu é que já cá não estou quando voltar. Isto nós caminhamos a passos largos para a extinção. Ou seja, há aquela frase da economia, não é? Um economista famoso dizia: a economia funciona sempre muito em termos de curto, médio e longo prazo. Não é? E ele diz uma frase engraçada que é: no longo prazo estamos todos mortos. Exatamente. Ou seja, ok, eu vou deixar de partilhar o ecrã porque preciso aceder aqui a mais umas perguntas. Entretanto, já voltamos aqui. Está bem? Ok. Vou aqui partilhar outra imagem com os nossos espectadores. Havia aqui mais uma ou duas coisas. Isto também tem a ver com o teu processo. Porque nas tuas exposições, nas mais recentes quer dizer, eu não conheço todo o teu percurso. Em 2010, em 2011 ou 12, se não estou em erro, foi quando tu fizeste uma exposição no Centro de Artes e Imagem do IPT. Sim, 2012. Quando o Nuno Faria, e que se calhar não te recordas, mas eu escrevi a Folha de Sal, a meias com o Nuno Faria, não é? E então fui obrigado, entre aspas, e bem obrigado pela primeira vez a pensar e a refletir sobre o teu trabalho. Se bem que o Nuno já vinha a refletir sobre ele há muito tempo. Mas já, digamos, tens uma dimensão e uma escala tão grande. Deixa-me só aqui partilhar esta. Onde é que está? Okay. Estás a ver esta imagem? Sim, sim. Ok. Mapear o território, projeto educativo, provavelmente. Ou seja, isto é o PDF que tu me mandaste, que provavelmente é
é uma síntese, mas que é muito bem sintetizado. Isso é uma síntese do meu trabalho. Exato. Só que é uma síntese como não há muitas, não é? Epá, isto cada um faz a síntese da sua vida como entende, não é? Se Exatamente. e quiser expressar graficamente. Exatamente. Tens aqui um conjunto sobretudo neste retângulo azul, há aqui uma coisa que diz arquitetura, sim. Não é? Sim, sim. O que é isto da arquitetura, sim? E tu tens formação em arquitetura e eu ainda fiquei mais curioso. É como se fosse o self dos ingleses, não é? O ser. Eu gosto muito da relação que vou estabelecendo com a arquitetura e, no fundo, com as minhas fotografias, de alguma forma, acho que faço arquitetura. E a arquitetura aqui entendo-a como sendo, como o meu trabalho sendo quase a construção de uma casa, e daí a arquitetura, em que confluem todos os aspectos com que me relaciono, não é? Começam com a viagem, com o caminhar e depois... Ou seja, a arquitetura é a estrutura, é a estrutura que dá forma depois ao conteúdo, não é? Exato, no fundo é a casa que eu construo ao longo da minha vida, no fundo é o sentido da vida. Okay. Eu não sou crente, não é? E então acho que a minha interpretação da vida humana é que nós vamos construindo, ou melhor, eu no meu caso concreto é aquilo que vou fazendo, nomeadamente através das fotografias e das palavras, vou construindo o sentido da minha vida. E essa construção é a arquitetura. E como eu estudei arquitetura e tenho um fascínio muito grande pelo projeto e pelo conceito de cidade como sendo uma invenção biológica quase extraordinária de uma espécie que acontece neste planeta, eu entendo que a arquitetura é quase a construção de uma célula dentro dessa gigantesca cidade que é a humanidade e a forma como materializa o pensamento, não é? Isso que nos distingue de outras espécies é a linguagem simbólica e a tecnologia, no fundo. E a arquitetura aqui é um pouco isso. É a construção da casa do ser, digamos assim. Claro. Ok. Achas, há uma questão que eu te queria perguntar, era sair um pouco do nosso território e saber se existem. Hoje em dia é complicado, evidentemente, não é? São tantas. O sistema é, ou seja, o sistema geral, não é o sistema que as pessoas falam, não é? Normalmente fala-se do sistema como um problema, mas eu estou a falar do sistema como complexidade das coisas, não é? Ou seja, existe uma das coisas mais fascinantes que eu estudei foi a teoria geral de sistemas, não é? Uhum. Que é uma das coisas mais fascinantes que se pode estudar. É verdadeiramente porque tu começas a perceber que as coisas são muitíssimo mais complexas do que as meras, enfim, os meros conhecimentos, ou seja, é uma teia de relações. E então aqui existe uma teia de relações grande nesta questão que eu vou perguntar, mas pergunto na mesma, ou seja, existem hoje em dia territórios ou cidades que possam ser considerados modelos que tu conheças, evidentemente, sejam portugueses ou estrangeiros, modelos de sustentabilidade e viabilidade. E pai, tenho dificuldade em responder a isso. Eu também. Os meus conhecimentos não me permitem, porque tem Eu que disse ser uma relação. Eu disse que ia fazer perguntas difíceis. Pois, mas em áreas assim um bocado fora da minha. Claro. Se me perguntar sobre apicultura. Não, é assim, eu acho que não há mundos perfeitos, não é? Uma coisa que temos que ter a noção é que a sustentabilidade requer também algum desenvolvimento económico. Para mim, a economia, não faço aquela que não tem uma imagem diabolizada de economia. A economia está em tudo. Inclusive na natureza. Há muitas formas de fazer economia. Na natureza pré-humanidade. Isto, um organismo precisa de energia para se mover, para se reproduzir, etc. E estabelece uma relação económica com o meio em que o envolve, de troca, risco, etc. Claro. Mas eu, em termos
eu diria que de referências, eu acho que os países nórdicos são aqueles que têm modelos socioeconómicos e culturais mais equilibrados, se bem que neste momento também estejam um pouco aflitos com esta voracidade dos tempos contemporâneos e deste grande desarranjo que aí as tecnologias, nomeadamente, e a globalização vieram trazer. Mas, por exemplo, em Portugal não vejo sítio nenhum que escape a uma série de déficits e, por outro lado, coisas boas também, não é? Por exemplo, no caso concreto da fotografia, Portugal é um país maravilhoso em que tu podes circular e fotografar praticamente tudo, não sejam propriedades privadas, obviamente, isso uma pessoa tem que respeitar, tem ou não tem, mas eu respeito a propriedade privada, mas há uma liberdade muito grande de fazer coisas, por outro lado, como não há dinamismo económico nenhum praticamente, sobretudo na área da cultura, é extremamente difícil desenvolver projetos que sejam sustentáveis do ponto de vista económico. Uma pessoa tem que viver numa contenção económica e baixar progressivamente o seu nível de vida para conseguir ter essa liberdade. Mas pronto, enfim, mas pelo menos podemos sair e fotografar e há uma liberdade de expressão também bastante grande. Depois há constrangimentos e há sempre os velhos do Restelo, mas mundos perfeitos não existem. Claro. Há uma... a noção de indústria cultural provavelmente é uma noção do século XXI. Ela já existia no século XX, na verdade. Mas alguém decidiu cunhá-la e com razão, porque de facto há uma série de coisas às quais as pessoas não estão atentas, mas que continuam a ter muita importância e mais, continuam a dar vitalidade aos territórios. O Centro de Estudos em Tomar é um desses casos, não é? Nós estamos num edifício que era do tempo industrial de Tomar. Tu conheces Tomar, toda aquela zona ali junto ao rio. Sim, ali junto ao Navão. Era um conjunto de edifícios de índole industrial, da fundição, da moagem, enfim, das coisas que aproveitavam a água como recurso para fazer energia, não é? Para criar energia, para criar movimento, e digamos, toda essa zona está reconvertida para a indústria cultural. E, portanto, isso permite nova vida e continuidade da história, embora alternada, evidentemente. Não é? Ou seja, nem todos os edifícios serão reconvertíveis, com certeza. Mas era importante que se percebesse essa importância, sobretudo, que, enfim, penso que talvez um dos casos mais marcantes europeus, e aqui mesmo ao lado de nós, tenha sido a reconversão de Bilbao, não é? Com o Guggenheim. Sim. É? Que era uma cidade que tinha problemas gravíssimos de desemprego, com o final das indústrias extrativas e com a circulação dos canais dos barcos que por ali iam fazendo negócio disto e daquilo, e de repente o Guggenheim de Bilbao vem criar uma espécie de caso que, obviamente, como tu dizes, em Portugal não temos escala para fazer o Guggenheim de Bilbao, acho eu. Não temos, não. Não temos. Eu acho que não. Ok. Por falar em escala e com uma dimensão incrível na tua vida, porque é alguém da tua família, tu tens aqui no ponto 9, leitura, tempo, tens como referência uma obra do teu pai, Rui Belo, Coisas do Silêncio. Isso, por acaso, é uma obra minha sobre o meu pai. Foi um livro que eu fiz. Peço desculpa. Não, era essa. Aí essa coluna da direita são trabalhos de referência, não são só livros. São trabalhos de referência que se relacionam com cada um dos itens deste projeto educativo. Ok. Que eu tenho vindo a desenvolver, mas que é muito difícil de implantar. Mas desculpa-me voltar um bocadinho atrás e já voltamos a essa questão da leitura. Sim. Eu tenho pena que em Portugal se invista muito mais em betão e em edifícios e etc., do que propriamente na cultura propriamente dita. Isto é, em programadores, em artistas, em criadores, seja o que for, muitas vezes investem-se em estruturas para receber atividades, mas não se investem nas pessoas que poderão desenvolver essas atividades. E isso torna completamente insustentável esses grandes elefantes brancos
não sei se é o caso de Tomar, não é? Mas há em muitos países, muitas cidades aí do interior, e não só, grandes edifícios, mas depois não têm uma rentabilidade, não tem um programador, porque não há dinheiro para pagar um programador, não há... Enfim, depois isto está tudo ligado e, de facto, não há um desenvolvimento cultural porque não se investe nas pessoas. Investem em betão. Isto tem a ver com o nosso atraso cíclico cultural, em que depois, não havendo cultura, não há eu diria, uma elevação cultural da população, depois a população não tem ferramentas para escolher as boas soluções, nem é suficientemente exigente para escolher as boas soluções quando elas aparecem, são sujeitas a votos, nomeadamente em autárquicas ou em legislativas. Mas isto foi uma parte sobre esses... Claro, não, isso que estás a dizer é interessante porque, repara, o nosso país, e algumas dessas fotos mostram isso, algumas das tuas fotos, eu lembro-me ali um campo de futebol do lado, não é? Nós temos as várias fases, quase podíamos, obviamente, não sei se alguém se já dedicou a fazer algum estudo sobre isso, mas as fases autárquicas que correspondiam a determinado tipo de investimentos em equipamentos que tu dizes do botão, não é? Ou seja, primeiro tivemos os campos de futebol, depois tivemos os campos de futebol de salão, que hoje em dia estão quase todos abandonados. Depois temos as piscinas, só aqui em Torres Vedras, nas aldeias existem 3 piscinas daquelas, tipo, pá, e Torres Vedras está a 20 km da costa, do mar. Mas as aldeias têm... Vedras é o limite norte da área metropolitana de Lisboa, não é? Ou seja, mas o que se vê imenso é campos de futebol salão, campos de ténis completamente abandonados, que custaram uma fortuna, não é? Porque a gente sabe que esses investimentos custam sempre na ordem dos milhares, se não forem milhões. E é isso que estás a dizer. Muitas vezes na construção e manutenção dessas coisas, dessas reconversões, falta o resto. Ou seja, há ossos, mas não há carne. Pois. Há estrutura, há os edifícios, estão pintados e tal, bem pintados, quando estão, e depois há muito pouco para meter lá dentro que os possa, digamos, que lhes possa dar vida e que possa devolver alguma coisa à população. Não é? O importante... Eu acho que é bom as populações terem acesso a esses equipamentos. Agora, tem que se pensar em políticas que lhes deem vida. Porque não é espontaneamente, está visto, era bom que fosse, mas não é espontaneamente que essas coisas acontecem. Claro. Então, dá tudo muito trabalho. Claro. E muitas vezes os resultados não são imediatos. E depois há os ciclos das democracias, não é? Eleitorais, e 4 anos ou 5 não dá para fazer muita coisa, não é? E as pessoas votam em função do imediato. Enfim, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Eu também não sei como é que sai dela, confesso. Eu faço uma leitura. Não se sai com facilidade. Ok. Bem, perguntar-te se gostas de poesia quando és fotógrafo e fazes imagens é uma pergunta um bocado dispensável. E, sobretudo, quando o teu pai era poeta. Mas qual é a tua relação com a poesia? Como é que tu cruzas isso com as tuas... É assim, eu não sou um leitor muito regular de poesia. Interessa muito o conceito... Não te importas que eu deixe de partilhar? Sim. Interessa muito o conceito de poesia como sendo uma espécie de camada que se sobrepõe à realidade e que nós lemos e interpretamos, que não está só em versos e em livros publicados, livros de poemas, mas que está em tudo aquilo que nós podemos observar na realidade. Eu gosto muito desse conceito de poesia muito mais abrangente e de uma certa criatividade e, no fundo, um modo de olhar para o mundo, não é? E no caso da fotografia, interessa particularmente essa interpretação poética da realidade, não é? Eu acho que uma coisa que me surge muito, e estamos a voltar um bocadinho ao princípio, que me surge muito no documentalismo, é o fixar, como diria aquele verso do Alberto Queira, espantosa realidade das coisas, que também é usado no programa, no magazine do Fernando Alves, no domingo, na TSF. No fundo, é esta espantosa realidade das coisas que eu tento registar. E é por aí também que depois a questão de ser artístico ou não, ou de procurar essa distinção, para mim é uma questão muito, muito secundária, não é? A adjetivação que fazemos de certas coisas
às vezes tem a ver com grupos e com aspectos de organizações a que queremos pertencer, mas que não são o essencial das questões, não é? Tá bem. Eu não sei se temos aqui algumas questões. Já estamos um pouco perto aqui do nosso final. Uma conversa que tu tens um blog que se chama Cidade Infinita e a nossa conversa também podia ser infinita, não é? Pois, quer dizer, isto nunca mais acaba, não é? Não sei se temos aqui alguma pergunta. Essa ideia da cidade infinita é justamente aquilo que eu já falei, do fascínio pela cidade e o aspecto conceptual das cidades, não é? Da construção de um território, que por um lado nos afasta da natureza e por outro é um espaço criativo e desenvolvemos um conceito de futuro mesmo. Claro. Eu tenho tido sempre alguma, sobretudo a fotografia talvez possa ser usada para prever, mas normalmente a fotografia chega sempre depois do acontecimento, não é? Ou seja, nós podemos ter o registro documental. O que acontece muitas vezes é que, sobretudo, enfim, na altura do planeamento, com certeza as fotografias também são usadas no planeamento, na geografia, mas muitas vezes parece que não consegues fazer passar informação nem à população, nem a quem decide, através da fotografia, digamos, para as questões mais difíceis. Eu não sei. Não sei se estou a dizer bem. Tenho visto pessoas a fazer movimentos nesse sentido, movimentos com força. No teu caso, o teu trabalho é bastante notório, não é? Mas dá-me a ideia que a fotografia às vezes sofre de alguma insuficiência em falar sobre certas coisas e em, digamos, o que é que tu achas? Eu acho que a fotografia, nestes aspectos de divulgação, por exemplo, de paisagens e de valorização de territórios, tem que estar associada à palavra e a algum conteúdo político, algum desejo de intervenção, de melhorar as coisas e projetos estruturados que visem justamente, ou que tenham como objetivo que isso aconteça, não é? Uma alteração para melhor dos espaços. Por si só a fotografia eu acho que diz pouco, não é? Como diria o Roland Barthes, tem uma mensagem sem código. Isto é, temos que adicionar sempre palavras para usar de uma forma pragmática. Elas falam um pouco. A não ser aquelas fotografias tipo WordPress Photo e essas coisas que às vezes são muito contundentes, não é? Na sua mensagem, mas também pronto, tem que haver sempre ações que acompanhem desejos de transformação. Claro. Muitas vezes, claro, as fotografias são como outra coisa qualquer, geram um determinado tipo de oportunidade, geram curiosidade sobre as coisas, etc. Aqui no portal nós temos tido vários projetos em que as pessoas usam o território e a paisagem. Obviamente, alguns são de índole mais poética, outros de índole mais artística, mas todos eles podem ter uma aproximação de, digamos, de uma certa, que aumentem o conhecimento e que aumentem a curiosidade. Não necessariamente um conhecimento que é da ordem da palavra, não é? Uhum. Que é transmitido pela linguagem, mas um conhecimento ideográfico, não é? E fala-se muito em literacia visual, não é? Fala-se muito em literacia visual, ou seja, fala-se em termos de falta. Podíamos dizer, ok, falta dinheiro, falta cultura política, falta literacia visual. O que é que te parece disto da literacia visual? O que é isto e o que é que as tuas imagens podem fazer ou o que é que as imagens podem fazer para aumentar essa literacia visual? Será que, se é que isso é possível, não é? No meu trabalho, o que eu gostava, no fundo, é que o país fosse conhecido de outra maneira, reconhecido e que isso levasse a uma valorização do espaço e que, em consequência dessa valorização, as pessoas que habitam esses lugares vivessem melhor. E que, no fundo, houvesse a tal elevação cultural, como eu gosto de lhe chamar às vezes, da população em geral, que as leve
Isto é o que eu entendo, não é? Há pessoas que entendem a coisa de forma diferente, mas que as levem a fazer reivindicações políticas, diria eu, mais válidas e mais circunstanciadas e de melhor qualidade. Isso tudo que sejam mais exigentes sempre, em termos cívicos, não é? Isso é que eu acho importante. Eu acho que temos um país riquíssimo em muitos aspectos, mas muito pouco valorizado. E é difícil mesmo, por exemplo, em termos autárquicos, conseguir um presidente de Câmara que esteja disposto a investir algo na valorização do seu território, porque nem sequer consegue identificar valores que possam sustentar. E que se calhar é mesmo muito difícil, eles têm toda a razão, não é? Tem uma agenda no dia a dia que não lhes permite sequer pensar em coisas um pouco paralelas e soluções a longo prazo ou a médio prazo. A longo prazo é difícil. Claro. Mas eu movo muito por este desejo de conhecimento da Terra e o que ela pode significar em termos de desenvolvimento humano. Claro. Eu acho que o grande objetivo, o que eu gostava que acontecesse, é o desenvolvimento cultural, não é? E as pessoas, porque eu acho que se vive melhor mesmo tendo bases culturais sólidas, que envolvam, claro, o conhecimento, nomeadamente de política, de arte, de arquitetura, de muitas áreas diferentes, de ciência, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia formam-se opiniões a partir do. Hoje em dia não, sempre foi assim. Por aquilo que eu percebi, é uma dimensão humana, não é uma dimensão só contemporânea. A gente forma opiniões pelos bocadinhos, pelo sítio onde estamos. Se vamos ao café, ouvimos um fulano a dizer uma coisa, formamos opinião a partir daquilo que o outro fulano diz e já tomamos aquilo como certeza. Enfim, são as dinâmicas de aquisição e formação do conhecimento contemporâneo. Ok. Bem, penso que não há questões até agora aqui da nossa audiência, já estamos aqui perto do nosso final. Uhum. Não sei se queres terminar com alguma coisa aqui para o nosso público. Nem sei o que dizer. É irem para o campo e caminharem por esse país fora. E não só. É seguirem o teu exemplo. Não é? Faz ideia quantos quilómetros é que tens nas pernas? Aí nas pernas é difícil dizer. Ou seja, só dessas viagens, não estou a falar da vida toda, não é? Pois. Destas viagens. Não, por exemplo, aquela do caminhar oblíquo foram 530 km em 15 dias. E foi assim uma prova dura, não é? Porque Foi uma prova militar. é quase militar. Eu fiz tropa e passei melhor na tropa do que a fazer aquela caminhada. Mas eu acho que o que fica depois é muito reconfortante, não é? Dessa experiência do caminhar e do contacto com a terra. E, no fundo, quase procurar um passado mais recuado, em que não havia estas facilidades todas, por exemplo, das telecomunicações, e aquilo, no fundo, foi uma experiência mesmo nesse nível. Eu fiz a viagem toda com uma carga de telemóvel, de maneira que só ligava ao telemóvel 2 em 2 dias. Okay. E hoje isto é quase impensável particularmente para os jovens, não é? Mas é muito interessante a relação do corpo com a paisagem, a forma como nós, de facto, passamos a olhar para o próprio corpo de uma forma completamente diferente que usamos quando estamos numa cidade. Okay. Parece-me uma bela nota de despedida. Vão para o terreno e andem. Parece-me muito bem. Olha, Eduardo, obrigado por teres aceito o nosso convite do Centro de Estudos. Eu é que agradeço este convite, é para mim uma honra estar aqui convosco. Como disse o António, estão aí num processo que eu espero que corra bem de atenção em relação à fotografia, em relação com o território, que eu acho que é muitíssimo interessante e que faz muita falta no nosso país, não é? Vamos ver como dizias muito bem, vamos ver o que é que os nossos autarcas nos reservam. E as coisas têm sempre partido de nós, com muita determinação e vontade de trabalhar e não desistir com facilidade. Não há milagres. Se conseguirmos. Não podemos esperar pelo Dom Sebastião, não é? Claro, se nos aguentarmos um tempo, penso que temos hipótese de criar uma panorâmica de um conjunto de práticas em torno do território e da paisagem dos fotógrafos portugueses ou estrangeiros que tenham passado em Portugal ou que tenham trabalhado em Portugal.
E isso é importante, não é? Ou seja, tu próprio sabes da importância disso, porque só o teu trabalho sozinho já dava para um museu e era uma coisa que devia ser o Estado a fazer. Neste caso, isto é um protocolo entre a Câmara e o Politécnico de Tomar, epá, e não temos ainda a escala que nos permita lançar voos mais altos. Mas lá iremos com o tempo, não é? Pois. Assim nos deem tempo. Olha, muito obrigado. Pá, eu ando há 30 anos a fotografar o país, isto não é uma atividade muito rentável, Claro. mas tem aspectos muito gratificantes e vou conseguindo alguma coisa. O difícil é a persistência, não é? Claro. Uma pessoa não desistir aos primeiros Sim. encontrões. Eu acho que vamos ter oportunidades de continuarmos a conversar no futuro, porque estamos a trabalhar em áreas que se cruzam, não é? Sim. Espero ir ainda a Setúbal antes que feche. Eu não puder aí ajudar o Centro de Estudos, vamos a isso. Muito obrigado. Obrigado, Duarte, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde para ti. Obrigado, eu. Obrigado. João, até um dia destes. Um abraço também ao António Ventura e continuação de bom trabalho. Obrigado. Vocês fazem muita falta a este país. Obrigado. Ok? Tchau. Tchau, João. Um abraço. Tchau.